Fala, gurizada! Tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte, galera, essa aula aqui vai ser uma aula de introdução ao movimento circular. Nessa aula, basicamente, a gente vai ver a definição de movimento circular, vamos ver também velocidade angular, aceleração angular, período, frequência e também vamos ver outros conceitos que são importantes para o bom entendimento do movimento circular. Galera, essa aula aqui é uma aula introdutória, mas vai ser uma aula rica de conceitos. Então, o que eu quero que tu faça? Eu quero que tu preste bastante atenção nessa aula, faça as anotações aí, faça um bom resumo, para depois você fazer uma listinha de exercícios que eu vou deixar aí para vocês no final dessa sequência de aulas, tá? Então, essa aula, galera, vai ser muito importante, porque depois dessa aula a gente vai ter movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, depois transmissão do movimento circular, beleza? Então, olha só. Qual que é a ideia, basicamente? Se você não entender o que vai ser trabalhado nessa aula aqui, você não vai entender o que vai ser trabalhado nas demais aulas. Então, essa aula é a mais importante desse curso aqui, de movimento circular. Beleza? Então, agora, sem mais delongas, vamos iniciar então. Vamos lá, gente. Antes da gente partir para essa parte de movimento circular em si, a gente vai ter que ver alguns conceitos importantes. O primeiro conceito importante é o conceito de arco de circunferência. Bom, esse conceito foi um conceito trabalhado lá nas aulas de geometria também, tá? Só que esse conceito ele está amplamente relacionado com o movimento circular. Eu vou provar para vocês. Antes da gente partir para a prática, vamos olhar aqui a definição. Ó. Arco de circunferência, ele é dado pela letra L, tá? Ele estabelece uma relação entre o ângulo central do arco e o raio. Como assim, Eugênio? Vem para cá, olha só. Como a gente pode notar aqui, a gente tem uma circunferência de centro O, né? E aqui a gente tem um raio, e aqui a gente tem um raio também, né? E olha só. A gente tem dois pontos marcados aqui, um ponto A e um ponto B. O arco da circunferência seria basicamente ó, essa parte aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Ó. Vou tentar utilizar uma espessura maior, acho que pega melhor. Ó, o arco seria basicamente isso aqui, tá? O arco ele vai de A até B. Beleza? Então essa aqui é a ideia do arco, tá? E esse arco, galera, ele vai ter um ângulo central, que no caso é esse ângulo que está aqui no centro, né, que é o ângulo alfa, tá? Vou marcar para vocês em amarelo. Isso aqui, tá? Esse aqui é o nosso ângulo central, alfa, tá? E existe uma relação entre o comprimento desse arco e o ângulo, tá? Então, vou marcar para vocês inicialmente essa informação que ela é importante, tá? Ele vai basicamente estabelecer uma relação entre o ângulo central do arco e o raio, né? Mas olha só, aqui está escrito que o alfa ele é basicamente igual ao comprimento do arco dividido pelo raio. Bom, como a gente não consegue digitar uma letra cursiva, eu deixei na letra cursiva aqui e vou escrever para vocês isso aqui. Ó. Olha só, o comprimento desse arco, AB, por exemplo, vai ser basicamente dado pelo ângulo alfa multiplicado pelo raio. Tá? Por quê, Eugênio? Porque olha só, se o ângulo alfa é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio, se eu quiser o comprimento do arco, basta eu passar esse raio multiplicando aqui, tá? Então essa que vai ser a relação trabalhada, beleza? Então para a gente calcular um arco de circunferência, basta a gente multiplicar o ângulo central pelo raio, tá? Vou utilizar outra cor para não ficar repetitivo aqui, tá? Vou utilizar um laranja aqui, beleza? Galera, qual que vai ser a unidade desse ângulo central, Eugênio? Bom, a maioria dos exercícios vai trabalhar com radiano, né? Mas é bom que você saiba a relação entre radianos e graus. E eu vou escrever ela para você aqui, tá? Olha só, galera. 1 radiano é igual a 180 graus. Eugênio, por quê? Porque Deus quis. Não é isso. Existe toda uma relação trigonométrica por trás disso. Mas isso daí é assunto para o pessoal do segundo ano. Vocês não precisam saber isso. Não agora, né? Precisarão brevemente, mas não agora, tá? Então, essa que é a relação importante. 1 radiano é igual a 180 graus. Pode aparecer também, galera, como sendo, por exemplo, 1 pi radiano. Mas geralmente não aparece o pi, né? Geralmente aparece só radiano, mas pode aparecer o pi também. O pi é a mesma coisa que 180 também, tá? Caso apareça 1 radiano ou pi radianos, mesma coisa, tá? Show de bola? Beleza. Agora olha só. Então tá aqui, ó. No sistema internacional, a unidade desse ângulo aqui vai ser o radiano, tá? E aqui no movimento circular, a gente vai trabalhar com radiano por segundo, quando a gente for trabalhar com velocidade, por exemplo. Então, olha só, dificilmente vai aparecer um problema em que tu tem que dar a velocidade em
metros por segundo, a não ser que tu esteja procurando a velocidade linear, tá? Quando ele te pedir a velocidade angular, sempre tu vai ter que usar o radiano. Então, ó, qual que é a ideia? Unidade desse ângulo aqui, gente, sempre vai ser o radiano, tá? Aí, Eugênio, se ele me der em graus, aí tu tem que passar para radiano, beleza? Bom, galera, então acredito que essa parte aqui esteja sanada. Agora vamos prosseguir. Eu vou pausar aqui, vou apagar e vou jogar mais conteúdo aqui. Beleza, gente, vamos dar sequência aqui então. Agora a gente vai trabalhar com o conceito de espaço angular, tá? Por que você está falando de espaço angular, Eugênio? Porque olha só, quando a gente for trabalhar com velocidade angular, a gente vai ter que saber o que é o espaço angular. E o que é o espaço angular, Eugênio? Galera, o espaço angular é basicamente o ângulo formado no sentido do movimento. Como assim, Eugênio? Já vou explicar, tá? Mas eu quero que tu guarde isso. O espaço angular é o ângulo formado no sentido do movimento. Certo? Então vamos lá. Beleza. Se a gente considera o seguinte, ó. Considera que a gente tem aqui, por exemplo, uma esferinha aqui, ó. Uma esfera que está descrevendo um movimento circular, tá? Vou preencher essa esferinha aqui em azul. E essa esfera, ela vai de A até B, né? Quando ela vai de A até B, ela vai descrever um certo arco AB, né? Vou marcar para vocês. Esse aqui seria o arco descrito por essa esfera, né? Vou marcar com outra cor. Vou marcar com roxo, por exemplo, para diferenciar um pouco, ó. Essa parte em roxo aqui seria o arco descrito pela esfera, né, que vai de A até B, certo? Quando essa esfera vai de A até B, ela vai descrever um certo arco. E a gente viu que o comprimento de um arco, no caso, é dado pela medida do ângulo central, que no caso aqui é α1, multiplicado pelo raio, que no caso é r. Tá? Se eu quiser descobrir a medida desse α1, basta eu passar esse r dividindo aqui o L, né? Então, eu sei que esse α1, no caso, ele é igual ao comprimento L desse arco aqui, dividido pelo raio, né? Então, olha só, quando ele descreve esse movimento de A até B, ele formou um ângulo α1, certo? Então, se a gente fosse calcular a velocidade angular dessa esferinha de A até B, por exemplo, a gente utilizaria o seguinte, que o espaço angular, que a gente escreve como sendo delta alfa, né, no caso, seria α1, tá? Então esse seria o nosso espaço angular, seria basicamente o ângulo formado, que no caso foi α1, tá? Agora, beleza, suponha o seguinte, que essa esferinha, ela foi de A, deixa eu apagar aqui, ela foi de A até C, né? Deixa eu marcar para vocês com a mesma cor, vamos marcar com a mesma cor, tá? Ela foi de A até C, tá? Então, ela descreveu todo esse arco aqui, tá? Essa primeira esfera, esse ângulo α1 está associado ao arco AB, tá? Associado a esse arco aqui, arco AB. Eu vou fazer um pouco mais embaixo, porque não ficou parecendo a notação de arco, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais abaixo. Essa parte que se refere ao arco AB, né? Então esse ângulo α1 se refere ao arco AB. Agora olha só, quando essa esferinha ela vai de A até C, ela vai parar aqui, por exemplo. Deixa eu marcar aqui para vocês, ó, pintar essa esferinha aqui. Olha só, ela vai descrever um certo ângulo também. E o ângulo que ela vai descrever, eu vou marcar para vocês em verde esse ângulo, tá? O ângulo, no caso, é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, olha só. A gente pode chamar esse ângulo menorzinho aqui de α2, né? A gente pode dizer o seguinte, que o ângulo total, o alfa total de A até C, vai ser esse α1, né? Mais esse α2. Então, de A até C, o deslocamento angular, o espaço angular percorrido por essa esferinha, né, que a gente escreve assim, ó, delta alfa, a gente poderia utilizar também θ, tá, gente? Foi apenas uma letra que eu escolhi. Se você quiser utilizar θ, é a critério, mas eu gosto de utilizar alfa, tá? Então, vamos lá. Então, o deslocamento angular, no caso, seria α1 mais α2, tá? É basicamente o quanto que ele andou na circunferência, tá? Quando vocês forem estudar ciclo trigonométrico, vocês vão ver que isso está diretamente relacionado ao sentido horário, o sentido anti-horário está relacionado a seno, cosseno, mas daí é assunto do segundo ano. Não vou preocupar vocês agora. Agora não, tá? Então, beleza, gente? Então, quando ele vai de A até B, ele forma um ângulo α1, certo?
Agora, quando ele vai de A até C, ele forma um ângulo que é basicamente o ângulo α1 mais um outro ângulo α2, que a gente pode chamar esse ângulo aqui, por exemplo, vamos chamar de α3. A gente pode expressar o espaço angular de uma maneira só. Ó, então, espaço angular para o arco AC vai ser, no caso, α3. Tá? E o α3, no caso, é o somatório de α1 com α2. Tá? Isso aqui vale para o arco AC. Tá bom, gente? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou apagar para a gente trabalhar um pouquinho mais. Beleza, gente? Vamos para mais um conceito importante aqui. No caso, galera, o conceito trabalhado agora vai ser o conceito de período e o conceito de frequência. Olha só, galera, eu esqueci de traçar essa circunferência aqui, mas eu traço agora, tá? Sem problema, coisa que a gente faz em segundos. Tá aí a nossa circunferência, tá? Olha só, galera. Então, ó, a gente tem agora dois conceitos para trabalhar, o conceito de período e o conceito de frequência. Galera, olha só. A circunferência, o círculo, né? Vamos considerar que ele tem um centro O aqui, ó. E olha só. Nossa, esse O ficou horrível. Beleza. Olha só, galera. Essa circunferência aqui, ó, para a gente calcular o comprimento dela, como é que a gente fazia, Eugênio? Para a gente calcular o comprimento de uma circunferência, a gente fazia o seguinte: 2π multiplicado pelo raio, né? Beleza. Então, olha só, gente. Para a gente percorrer essa circunferência toda, a gente vai gastar um certo tempo, né? Ela tem um comprimento dado por 2πr, né? Isso daqui, ó, mais para frente a gente vai usar. Então eu coloquei aqui por colocar mesmo. Mas olha só, para a gente percorrer essa circunferência toda, vamos supor que eu tenho uma esferinha aqui em roxo, vou colocar em roxo, eu ia falar em azul, mas azul a gente já usou. Vamos colocar aqui, ó, eu tenho uma esferinha aqui em roxo, e essa esferinha ela tem que percorrer toda essa circunferência aqui, ó. Suponha que essa esferinha está executando um movimento circular. Olha só, nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, tá? Então, olha só, para essa esferinha percorrer toda essa circunferência, ela vai gastar um certo tempo t. E esse tempo t, galera, é chamado de período. O período é basicamente o tempo gasto para dar uma volta completa na circunferência, tá? Então, vou marcar aqui para vocês. O período é basicamente o tempo gasto para dar uma volta completa na circunferência, tá? Beleza? E qual que é a frequência, Eugênio? Qual que é a ideia da frequência? Galera, a frequência é basicamente o número de voltas que uma partícula, que um corpo dá em um determinado intervalo de tempo, que a gente chama de período, tá? Então, galera, para um certo período t, a gente vai ter uma certa frequência, né? Então, ó, olha só, a gente vai ter uma relação aqui entre período e frequência. Então, vou marcar para vocês, ó. Então, a frequência basicamente é o número de voltas dadas. Número de voltas efetuadas em um certo tempo t. E esse tempo t, no caso, é o período, tá? Então, para um certo período, a gente vai ter uma frequência. E existe uma relação entre período e frequência, tá? Então, olha só. Vamos lá. O período, ele é representado pela letra T, tá? Não sei se eu falei isso, mas o período ele é representado pela letra T. E a frequência é representada pela letra F. Muito provavelmente em função do inglês, né? Porque o período, no caso, está relacionado a tempo. E tempo em inglês vem de time, né? E frequência é frequency. Então, né? É bem sugestivo isso. Então, vamos lá. Então, o período, no caso, galera, deixa eu marcar aqui. Vou usar outra cor para ficar diferente. Vou usar aqui azul. Olha só, o período, galera, é basicamente o inverso da frequência. Como assim, Eugênio? Se é o inverso da frequência, vai ser 1 sobre a frequência, tá? Da mesma forma que a frequência é o inverso do período. Porque, olha só, se o período é o inverso da frequência, ou seja, se o período é 1 sobre a frequência, o que eu posso fazer? Eu posso passar essa frequência multiplicando o período, vai ficar a frequência vezes o período. Eu posso isolar a frequência passando o período que está multiplicando, dividindo. Então, vou ter que a frequência é exatamente igual a 1 sobre o período. Galera, agora vamos falar aqui de unidades. Qual que é a unidade mais usual de período, Eugênio? Galera, como o período está relacionado ao tempo, né, a unidade mais usual de período aqui para a gente vai ser segundos mesmo, tá? No Sistema Internacional, segundos. Vou colocar o S aqui porque vocês provavelmente vão saber o que é segundos, tá? Então aqui, ó, unidade de período é o segundo.
Agora, a unidade de frequência no sistema internacional, né, é o Hertz. Tá? A gente escreve assim, ó, Hz, tá? É assim abreviado, mas se a gente fosse escrever Hertz seria algo assim, ó. Hertz é assim que se escreve, tá? H-E-R-R-T-Z, tá? Hertz. Beleza? Mas olha só, existe também uma outra unidade de frequência, que é o RPM. RPM, galera, é o mesmo que rotações por minuto, tá? Então, qual que é a relação que a gente pode estabelecer aqui? Olha só, 1 Hz é exatamente igual a 60 RPM, tá? Guardem essa relação aqui, porque ela vai ser muito usada, tá? Inclusive no exercício que a gente vai resolver no final da aula, tá? Então, essa aqui é a relação aqui entre Hertz e RPM, tá? 1 Hz é exatamente igual a 60 RPM, beleza? Bom, galera, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar aqui, vamos trabalhar com velocidade angular e aceleração angular. Depois a gente vai resolver alguns exercícios para a gente encerrar essa aula, tá? Beleza, gente? Vamos trabalhar aqui então agora com a velocidade angular, tá? Agora, a gente viu na nossa primeira aula de cinemática que a gente tem lá a velocidade escalar média, né? Aqui a gente vai ter a velocidade angular média. Só a título de relembrar, a gente viu o seguinte, que lá na cinemática escalar, né, a gente tinha o seguinte, que a velocidade média, no caso, era dada pelo ΔS dividido pelo ΔT, né? Isso daí foi o que a gente viu lá nas nossas aulas iniciais de cinemática, né? Onde esse ΔS aqui é basicamente o espaço percorrido, a gente fala que é S final menos S inicial. A gente também tem um ΔT aqui, que no caso é tempo final menos tempo inicial, né? Isso daqui foi basicamente o que a gente viu nas nossas primeiras aulas de cinemática, né? Olha só, a gente vai aplicar essa mesma ideia aqui, ó, só que para o movimento circular, tá? Só que ao invés de deslocamento escalar, vai ser um deslocamento angular, já que a gente está trabalhando com um espaço angular, não um espaço escalar, beleza? Então olha só, gente, a gente tem aqui, ó, o seguinte, vamos imaginar que a gente tem uma esferinha aqui em roxo, tá? Vou desenhar aqui uma esferinha em roxo. E olha só, essa esferinha ela tem que ir de A até o C, né? Nossa, gente, essa esferinha ficou parecendo uma almôndega, velho. Deu até fome agora. Galera, olha só, essa esferinha ela tem que ir de A até o C. Olha só, então ela tem que chegar nessa posição aqui, tá? Então, no final do percurso, ela tem que estar aqui onde que eu estou indicando, ó. Vou até colocá-la aqui de uma vez, tá? No final do percurso, ela vai ficar nesse ponto aqui, tá? Olha só, para a gente determinar a velocidade angular, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter o seguinte, a velocidade angular, galera, vai ser dada por uma letra grega chamada ômega, tá? É como se fosse um W, tá? Como é a velocidade angular média, a gente coloca esse m aqui embaixo, tá? O ômega médio, no caso, vai ser a variação do espaço angular dividido pela variação do tempo. Ou seja, vai ser o quanto que a partícula andou angularmente falando. Como assim, gente? Tá confuso. Galera, eu já vou descomplicar isso para vocês, tá? Com a explicação, tenho certeza que vocês vão entender. Mas eu quero que vocês decorem essa formulinha aqui, porque vai ser importante para vocês. Tá? Beleza? Então, olha só, para a velocidade angular média, a gente utiliza essa fórmula aí, tá? E qual que vai ser a unidade de velocidade angular média, Eugênio? Olha só, se a unidade de ângulo aqui, no caso, é o radiano, e se a unidade de período, no caso, é o segundo, radiano dividido por segundo, radiano dividido por segundo, né? Então, a unidade dessa velocidade aí, no caso, é o radiano por segundo. Tá? Agora olha só, eu vou explicar isso para vocês na prática, tá? Vou pegar aqui até uma outra cor, vou pegar aqui, deixa eu ver um azul claro. Olha só, vamos lá. Quando essa partícula vai aqui, ó, do A até o B, quando ela percorre esse arco AB aqui, que vou marcar, ó, quando ela percorre esse arco AB aqui, ó, ela descreve um certo ângulo α1, né? Então, ó, em relação ao arco AB, o ângulo central aqui é o α1, certo? Só que olha só, para ela ir do A até o C, ela tem que passar também pelo B, né? E quando ela vai do B até o C, ela vai descrever um ângulo α2, tá? Então, o ângulo
central para o arco BC, no caso, é um ângulo α2, né? Agora, olha só, se a gente fosse considerar que esse ângulo formado de A até C fosse um único ângulo, a gente teria, por exemplo, um ângulo α3. Como assim, Eugênio? Vou explicar, gente. Olha só. α3 é esse ângulo todo aqui, tá? Isso aqui tudo. Tá? Então, no caso, galera, o α3 é o α2 menos é o α2 mais o α1, né? É o somatório desses ângulos aqui. O ângulo total, no caso, o α3, ele vai ser o α1, que é o ângulo descrevido no arco AB, né? Mais o ângulo descrevido no arco BC. A gente forma o ângulo do arco AC, tá? E como a gente está procurando aqui a velocidade angular, a gente tem que fazer a variação do espaço angular. Então o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente fazer ângulo final menos o ângulo inicial. Então, para esse caso aqui, a gente teria o seguinte: a velocidade angular média seria dada por... Vamos lá. O ângulo final, no caso, seria α3. E o α3, no caso, é igual a α1 mais α2. O ângulo inicial, no caso, é esse ângulo aqui, α1, né? Isso aqui dividido por um tempo, por um certo ΔT, né? Agora, olha só. Como a gente tem aqui, ó, α1 menos α1, a gente pode, ó, cancelar isso aqui. Um vai cancelar o outro. Então, para esse exemplo, a velocidade angular seria calculada por α2 dividido pelo tempo. Tá? Então, galera, basicamente essa que é a ideia. A gente vai ter que fazer ângulo final menos ângulo inicial. Assim como a gente faz lá na cinemática escalar. Só que na cinemática escalar, a gente faz espaço final menos espaço inicial. Mas a ideia é bem similar, tranquilo? Agora eu vou apagar para a gente trabalhar com aceleração angular, beleza? Beleza, gente, vamos trabalhar agora com aceleração angular média. Bom, galera, fazendo aquela mesma ideia que a gente fez no início, tá? Para a velocidade angular. A gente viu lá na nossa cinemática escalar que a aceleração é dada por variação da velocidade pela variação do tempo, né? Então, isso a gente viu lá em cinemática escalar ainda, né? Então, ó, essa é a forma que a gente utiliza na cinemática escalar. A gente sabe o seguinte, ó, vamos desmembrar isso aqui um pouquinho. A gente sabe que esse ΔV, no caso aqui, é velocidade final menos velocidade inicial, né? Esse ΔT aqui é tempo final menos tempo inicial, né? Então, ó, a ideia para aceleração angular vai ser praticamente a mesma. Só que, no caso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, ó, algo parecido com isso daqui, tá? Eugênio, isso aí é um Y? Não, galera, isso daí é um gama, tá? É uma letra grega também, tá? É como se fosse o G dos gregos, tá? Então, olha só, para a gente calcular a velocidade angular, a gente utiliza aquela relação, variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Para a gente calcular a aceleração angular, a gente faz variação da velocidade angular sobre a variação do tempo, tá? Então, a gente faz velocidade angular final menos velocidade angular inicial, isso aqui tudo, dividido por tempo final menos tempo inicial, tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Deixa eu arrumar esse inicial aqui, ficou um tempo só ali, tá? Deixa eu marcar aqui. Beleza, gente, isso aí parece tranquilo, né? Tranquilo, gente, muito tranquilo, tá? Agora, olha só. Qual que vai ser a unidade de aceleração angular? Unidade desse gama aqui. Olha só, galera, se a unidade da velocidade, no caso, é radiano por segundo, a gente tem radiano por segundo. Essa aqui é a unidade da velocidade, né? Olha só, a unidade do tempo aqui, do período, vai ser o segundo, né? Então, a gente vai ter que dividir radiano por segundo, né? Pelo segundo, no caso, né? Então, olha só, a gente tem uma divisão de frações, a gente conserva a primeira fração, que no caso é radiano por segundo, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de S sobre 1 é 1 sobre S. Então, a gente vai ter, ó, radiano aqui em cima vezes 1 do próprio radiano. Segundo vezes segundo, a segunda ao quadrado. Então, a unidade de aceleração angular média vai ser o radiano por segundo ao quadrado, tá? Beleza? Show! Agora o que a gente vai fazer? A gente vai apagar, vai
trabalhar com o último tópico de aula, depois a gente vai resolver exercícios, beleza? Então deixa eu apagar aqui. Beleza, gente, agora a gente vai para a última parte da aula, tá? Onde a gente vai ver aqui uma relação que é muito importante e que vai ser muito cobrada nos exercícios, tá? Inclusive já foi cobrado no PISM, também foi cobrado na prova da SpaceX. Então esse assunto, galera, é um assunto que cai em tudo quanto é concurso que tem em física, tá? E essa relação aí, ela é muito, mas muito importante. Olha só, presta atenção. A relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Olha só, gente, como a gente sabe, o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, né? Isso daí eu acredito que esteja dentro do seu conhecimento, né? Se você assistir às minhas aulas de geometria, você sabe disso, né? Talvez você não tenha chegado no módulo de geometria ainda, mas caso tu tenha dúvida, vai lá na aula de geometria que tem lá tudo, mas eu acredito que não precise, né? Até porque é um conceito básico, né? O comprimento de uma circunferência 2πr. E a gente vai utilizar esse conceito para demonstrar uma forma. Galera, olha só. Então, olha só, para percorrer isso aqui tudo, a gente vai gastar 2π. 2π. A gente pode falar 2π radiano também, né? E olha só, para a gente percorrer isso aqui tudo, a gente vai gastar um certo tempo t, que a gente chama de período. Então, a gente pode expressar a velocidade angular também, ó, de uma maneira geral, como sendo 2π, que no caso é o comprimento da circunferência. No caso é a medida da circunferência, né? Isso aqui tudo vale 2π, né? Dividido pelo tempo t, que no caso é o período. Tá? Então essa aqui é uma fórmula para tu expressar a velocidade angular de uma maneira mais geral. Mas também tu pode utilizar o seguinte. Olha só, como o período é o inverso da frequência, no lugar desse período aí, ó, o que tu pode fazer? Tu pode colocar 1 sobre a frequência. Certo? Então, ó, eu vou deixar essa fórmula aqui de apoio, tá? Então, ômega igual a 2π dividido pelo período. Isso aqui é uma forma de tu calcular a velocidade angular. Tá? Vou até grifá-la aqui em amarelo para ti. Aqui. Lindo. Agora, olha só. No lugar desse período t aqui, eu posso colocar 1 sobre f, né? Aquela relação que a gente viu anteriormente. E olha só. Vai ficar o seguinte, vai ficar 2π sobre 1 sobre f, né? Então, a gente vai ter 2π dividido por... Opa, deixa eu arrumar aqui. Opa, deu errado aqui. Vai ficar no caso aqui, ó. Deixa eu arrumar. Vai ficar 2π dividido por 1 sobre o f, né? Como a gente tem uma divisão de frações, a gente conserva a primeira fração, que no caso é 2π dividido por 1, que é a mesma coisa que 2π, mas a gente colocou 1 por convenção. E olha só. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre f é f sobre 1. Então, multiplico aqui por f. Vai dar, no caso, ó, aqui o espaço vai ficar pequeno. Então, a gente pode expressar também, ó, que a velocidade angular é dada por 2π f. Tranquilo? É uma outra relação que é muito utilizada, tá? Inclusive, quando a gente for estudar a transmissão do movimento circular, essa vai ser a relação que a gente vai mais utilizar. Brasil? Beleza? Agora vamos para o que interessa, né? Eu vou colocar aqui num cantinho para a gente trabalhar agora com o que é importante, né? Com o título desse tópico, que até agora a gente não trabalhou com ele. Eu só expressei essas duas fórmulas para vocês porque a gente vai utilizar isso daí na aula de exercício, vai utilizar no decorrer das aulas, é muito importante, tá? Vamos lá. Primeiro, a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear é a seguinte. A velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Tá? Então essa aqui é a relação. Então se eu quiser obter a velocidade angular em função da linear, basta fazer o seguinte. Esse raio está multiplicando a velocidade angular, eu posso isolar a velocidade angular, vou ter o seguinte, que a velocidade angular no caso é a velocidade linear dividido pelo raio. Então galera, essa aqui é a famosa relação, que é muito importante, meu caro, muito importante mesmo. Isso aqui, galera, vai te salvar nos exercícios. Galera, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pausar, vai colocar aqui 3 exercícios na tela, vai resolver e a gente vai encerrar essa aula, tá? Ficou um pouquinho longa porque, como eu havia dito, é uma aula introdutória, mas uma aula introdutória cheia de conceitos. Vou pausar, já volto com os exercícios. Beleza, gente, vamos para o primeiro exercício aqui então. Vamos ler ele aqui e vamos resolver. Vamos lá, vou usar até caneta vermelha aqui, vamos lá. Uma partícula percorre em 10 segundos o arco da circunferência AB, representado na figura. Eu representei a figura aqui, tá? Sabendo que o arco AB mede 60 cm e o raio é igual a 30 cm, determine
no percurso de A até B, a velocidade escalar média linear, a velocidade escalar média angular. Beleza, gente? Então, olha só. Para ele ir do A até o B aqui, ó, ele vai gastar um certo tempo, que foi dado no exercício, que no caso é igual a 10 segundos. Certo? Ele falou que esse arco ele mede 60 centímetros. Né? E ele falou que o raio da circunferência é igual a 30. Beleza. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu vou traçar aqui duas retas, tá? Só para a gente exemplificar. Eu vou traçar aqui com outra cor. Vou traçar aqui em vermelho mesmo. Olha só. Foi formado no caso aqui, ó, esse ângulo aqui. Tranquilo? Deixa eu marcar para vocês em amarelo. Foi formado um ângulo aqui, ó, um ângulo que eu chamo de ângulo alfa. Tá? Então, ó, para ele percorrer esse arco AB, ele formou um certo ângulo. Tá? E olha só, como ele te deu o comprimento do arco, né, ficou muito bisurado. Se ele te deu o comprimento do arco, a gente pode considerar o seguinte, que o arco ele é como se fosse uma trajetória retilínea. Porque olha só, ele te deu o comprimento do arco em centímetros. E olha só, como está em centímetros, e tu tem também o raio em centímetros, não vai ter problema. Tu pode utilizar a fórmula comum de velocidade média. Né? A velocidade média a gente sabe que é o ΔS dividido pelo ΔT. Né? Isso daí a gente sabe. Olha só, nesse caso, galera, a gente pode utilizar essa fórmula porque o arco está em centímetros, o tempo está em segundos, não tem problema, tá? Se tivesse em radianos, a gente teria que utilizar primeiro, calcular primeiro a velocidade angular, depois multiplicar pelo raio, né? Se ele te desse apenas o ângulo, aí no caso tu conseguiria obter apenas a velocidade angular. Aí depois tu obteria a velocidade linear, multiplicando pelo raio, tá? Então vamos lá. Velocidade média vai ser dada por... O ΔS, no caso, vai ser o comprimento do arco, né? Que ele vai de A até B, ele percorre isso aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Galera, aconteceu meio que uma cagada aqui. Acabou de acabar a luz. Ficou até redundante, mas a luz acabou aqui. Por sorte, eu uso notebook. Senão, eu estaria enrolado. Inclusive, vou até tirar da tomada aqui. Acho que queimou a porcaria da minha fonte ainda. Ah, mas tomara que não. Vamos lá. Então, vamos dividir aqui, ó, o comprimento do arco, que no caso é 60, pelo tempo gasto, que no caso foi 10. Numa boa, gente, ó. Tá aí, ó. Velocidade, no caso aqui, ó, 6 centímetros por segundo. Eugênio, tem que passar para metros por segundo? Não necessariamente, nesse caso não precisa. Por quê, Eugênio? Ele te deu tudo em centímetro, logo a velocidade vai estar em centímetro por segundo, meu cara. Se ele pedisse para passar para metros por segundo, aí tu teria que considerar a distância em metros, tu passava 60 centímetros para metros e calculava, tá? Não teria erro. Agora, olha só, que bacana. A gente pode fazer o seguinte, a velocidade angular está relacionada à velocidade linear, né? A gente sabe que a velocidade angular multiplicada pelo raio é igual à velocidade linear. Então, para eu achar a velocidade linear, basta eu isolar ela aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, que a velocidade linear, né, dividida pelo raio vai ser igual à velocidade angular. Estou certo? Estou certo. Tá? Então, olha só, tá aí, ó. Beleza, olha só, então. A velocidade, no caso, a gente viu que é 6. 6 dividido pelo raio, que no caso é 30, né? Então, ó, divide por 3 em cima e embaixo, né, para simplificar aqui as contas. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 30 dividido por 3 dá 10. Olha só, a gente tem 2 dividido por 10, que no caso vai dar quanto? Vai dar 0,2, né, gente? Então, tá aí, ó, velocidade angular. Então, a nossa velocidade angular, a gente escreve aqui ômega igual a... Opa, deu uma cagada aqui, gente. Deu, ó, 0,2 radiano por segundo. Beleza? Bom, agora eu vou apagar aqui para a gente fazer os outros dois exercícios e encerrar essa aula, tá? Pelo que eu tô vendo, tá batendo os 34 minutos, mas é uma aula necessária. Beleza, gente? Esses dois últimos exercícios são bem mais tranquilinhos, tá? Basta tu fazer uma regrinha de 3 aqui e usar a fórmula, tá? Vamos lá para o primeiro, então. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Um motor executa 600 rotações por minuto. Determine sua frequência em hertz
e seu período em segundos. Então, galera, olha só. A frequência do motor, no caso, é 600 RPM, 600 rotações por minuto. Né? E olha só, a gente sabe que 60 RPM é exatamente igual a quanto, Eugênio? Exatamente igual a 1 Hz, né? Acabei de falar isso para vocês. Né? Se eu quiser calcular a quantidade de Hertz que valem 60 RPM, 600 RPM, eu coloco aqui uma incógnita, x. Vamos lá, 1 Hz é igual a 60 RPM, 600 RPM vai ser igual a x Hz. Tu faz uma regrinha de 3 aqui na manha, tá? Então, olha só, tu vai ter 60x igual a 1 vezes 600, 600. Né? Vamos lá, corta um zero aqui, corta um zero aqui. X vai ser igual a 60 dividido por 6. X vai ser igual a 10 Hz. Tá? Eugênio, tinha outra forma de raciocinar isso? Tinha. Se tu é um cara bom de regra de 3, tu poderia lembrar o seguinte. Como as grandezas aqui são diretamente proporcionais, se daqui para cá eu multipliquei por 10, daqui para cá eu também multiplico por 10. Tá? Isso vale só para grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então a frequência em Hz está aí, ó, 10 Hz. Beleza? Beleza, gente? E o período em segundos? O período é fácil. O período, no caso, deixa eu marcar aqui, ó, o período é 1 sobre a frequência. Né? É 1 dividido pela frequência. Então o período, no caso, vai ser 1 dividido por 10. Logo, o período em segundos vai ser igual a 1 dividido por 10, vai ser igual a 0,1 segundos. Tá aí, ó. Número 2 respondido. Tá? Vamos lá. Número 3. Um satélite artificial completa 6 voltas em torno da Terra durante 24 horas. Então, ó, 6 voltas em 24 horas. Qual é o período em horas do movimento do satélite? Então, galera, essa aqui, galera, se você não soubesse o conteúdo, usasse uma regrinha de 3, tu matava. Olha só. Qual é o período em horas? Galera, o período é o tempo gasto para dar uma volta. Uma volta. Olha só, eu vou dar uma volta em uma certa quantidade de horas, em X horas. Certo? E olha só. O satélite ele dá 6 voltas em 24 horas. Então basta tu fazer uma regrinha de 3 ou utilizar aquele raciocínio que eu falei. Galera, como as grandezas aqui são diretamente proporcionais, você pode fazer o seguinte. Se daqui para cá divide por 6, daqui para cá também vai dividir por 6. Tá? Então 24 dividido por 6, a gente vai ter que esse tempo, que esse período T no caso, vai ser igual a 4 horas. Se a gente fizer a regrinha de 3 também vai dar a mesma coisa. Ó. 6x igual a 24. Logo, x igual a 24 por 6. Logo, x vai ser o quadro da mesma forma. Tá? Então, você pode utilizar os dois raciocínios. Tá? Então, tá aí. Encerramos aí mais uma aula de física. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, basta mandar lá no grupo dos alunos, que vai ter toda uma equipe para assessorar vocês. É isso. Valeu. Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.